fazer uma pergunta. Quantos aqui já perderam alguma coisa na vida? Você também? Pergunta melhor para você não me responder. Como você lidou ou tem lidado com elas? Porque o que nos destrói não são as perdas e as dificuldades da nossa vida, mas a forma como agimos e reagimos frente às perdas que temos. Não são elas que nos destroem. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais profundamente. Sabe que a Bíblia está tomada de exemplos, de histórias, de homens e mulheres que ao longo da sua vida lidaram com perdas terríveis, perdas significativas, e as Escrituras reservam essas perdas, essas experiências, de modo que eu e você podemos olhar para elas, sermos inspirados por elas e abençoados e edificados, porque o assunto aqui não é perda, o assunto aqui é a bondade de Deus, e nós vamos ver isso ao longo da nossa ministração. Tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 12, Samuel, capítulo de número 12, uma experiência na vida do rei Davi, um homem que lidou com muitas perdas ao longo da sua vida, e lidou de uma forma tão extraordinária, à luz do conselho de Deus, que ele viveu de forma muito especial, mesmo tendo na vida muitos prejuízos e muitas perdas, e nós vamos aprender lições valiosíssimas, que nós podemos não só aprender, mas aplicar na nossa vida, e assim como Davi foi abençoado, assim como Davi soube lidar com as perdas e viver uma vida extraordinária, eu e você também vamos aprender, aplicar e sermos abençoados. Quantos querem ser muito abençoados aqui, apesar das perdas da vida? Talvez você esteja aqui agora, no presencial, no online, lidando com perdas severas na tua vida e perguntando, e agora? Deus tem uma resposta para mim, Deus tem uma resposta para você também. Mas antes da gente ler o versículo de número 13, para você já deixar aí, nós vamos ler do 13 até o versículo de número 25. Esse capítulo todo de 2 Samuel 12, Deus está tratando do pecado mais grave na vida de Davi. Sei que a maioria de vocês já conhece essa história, alguns talvez não conheçam, então vou só dar alguns detalhes para a gente chegar exatamente no verso 13, de forma nivelada. Davi havia deitado-se com a mulher de seu amigo Urias, e essa mulher com o nome Batseba. Ele deitou-se com ela, teve uma queda, um fracasso na sua vida, e fruto daquele fracasso ela engravidou. E para esconder, acobertar aquele pecado, ele teve a brilhante ideia de chamar o seu conservo, seu general de batalha, Urias, seu amigo, para de volta para Jerusalém, para que ele então ficasse em sua casa, deitasse com a sua mulher, e talvez ele pensasse que aquela criança da gravidez de sua esposa fosse dele. Urias voltou, mas recusou-se deitar com a sua mulher, voltou para a batalha e mandou um recado para Davi dizendo, eu jamais me alegraria num tempo de guerra. Obrigado por ter mandado de volta, mas eu preciso voltar para o meu posto de trabalho, preciso voltar para a guerra. Aí então Davi tem uma segunda trágica e brilhante ideia. Pediu para que colocasse Urias numa situação bem de vulnerabilidade na guerra, de modo que seria muito fácil Urias ser atacado e morto, e assim aconteceu. Então Davi achou que estava tudo bem, que o seu pecado e o seu fracasso havia sido acobertado. Mas é importante para nós também que nenhum pecado, nenhum fracasso está longe dos olhos de Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe bem de cada um de nós. O Senhor conhece a nossa história por completo. Dele não podemos esconder coisa alguma. Então o que Deus faz? Deus mandou um profeta, chamado Natã, um profeta que tinha muito acesso ao coração de Davi, um amigo de Davi, para então falar com Davi, para levá-lo ao arrependimento do pecado que havia cometido. E Natã foi cheio de criatividade da parte de Deus, e ao invés de dizer assim, Davi, eu estou sabendo o que você fez, porque talvez ele seria o próximo a perder a vida também, ele conta uma história, e vocês conhecem a história. Ele diz assim para Davi, Davi, tenho algo para te contar. Certo homem muito rico, cheio de posses, propriedades, de bens, de animais, de gado, ele, em contrapartida a um outro que só tinha uma ovelhinha, uma cordeirinha, quando ele recebeu um convidado na sua casa, ele teve a coragem de tomar a única cordeirinha daquele seu amigo, sacrificar aquela cordeirinha para oferecer então um banquete ao seu convidado. Diz o texto que, e vocês podem ler depois em casa o capítulo inteiro, que Davi ficou muito furioso, rasgou a sua roupa e disse, esse tal homem tem que morrer. Ele foi mesquinho, ele foi maligno. Aí então Natã diz assim, esse é o Senhor, és tu meu rei, este homem mesquinho e avarento.
A Bíblia diz que Davi arrependeu-se do seu pecado. Aliás, se você ler o Salmo 51, um dos salmos mais lindos da Bíblia, salmo de arrependimento, onde Davi está dizendo para Deus: tira de mim tudo, minha fama, tira minha coroa, tira os meus bens, tira a minha riqueza, tira minhas posses, tira minha família, só não retires de mim, Senhor, o teu espírito. Estou disposto a perder tudo por aquilo que eu pratiquei de pecado, mas eu não estou disposto a viver sem a tua vida em mim. Um salmo lindo de arrependimento. Salmo 51 foi composto por Davi por causa dessa experiência, um profeta que Deus enviou para dizer a ele sobre o seu pecado. E aí, depois de dizer isso tudo para Davi, Deus manda Natan dizer a ele: escuta, o Senhor vai poupar a sua vida, porque no Antigo Testamento, quando alguém era acusado de matar alguém, ele deveria morrer também. O salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento, toda alma que pecar, essa morrerá. Era o decreto de Deus. Mas Deus diz assim: Natan, diga a Davi o seguinte: eu vou poupar a tua vida, Natan, ou Davi. Você pecou feio, mas eu vou poupar a tua vida. Mas o fruto do seu pecado, a criança que nasceu, fruto daquela relação fora do sagrado matrimônio dele, esse filho vai morrer. O filho do adultério vai morrer. E aí vem comigo aqui para o verso número 13. Como é que Davi lida com essa informação de Deus, de uma perda que ela haveria de ter, um filho. Verso número 13, capítulo 12 de 2 Samuel. Minha versão é NVI, e diz assim: então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Quantos dias aparece aí no verso 18 na sua Bíblia? 7 dias depois, uma semana depois, 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Fim do verso 19, sim, morreu, responderam eles. Verso 20, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois, entrou no santuário do Senhor e o adorou. E, voltando ao palácio, pediu para que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? 22. Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, o que ele fez? Jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas, agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Verso 24. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba, e deitou-se com ela, e teve com ela um menino a quem Davi dera o nome de Salomão. O Senhor o amou, e enviou de volta quem? O mesmo profeta que foi confrontar o pecado de Davi, é o mesmo profeta que Deus está agora usando para dar ele uma palavra de esperança e de paz, como ele está usando um profeta pequeno nessa noite, para dar uma palavra de consolo e paz a você também. E aí o profeta diz: dê ao menino o nome de Gedidias. E o significado do nome de Gedidias é
ele é amado do Senhor, ou ele é amado de Deus. E no verso 25, e enviou o profeta com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao nome o filho de Gedias. Põe a tua mão sobre a Bíblia ou sobre o seu aparelho celular, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, aqui está a tua poderosa palavra. Nós a ouvimos, nós a lemos, mas nessa hora nós queremos experimentar o poder que há na tua palavra. Queremos, Senhor, viver aquilo que Davi viveu nos seus momentos de dificuldade, recorrer ao Senhor como ele fez e dar passos muito práticos na nossa vida para sairmos da condição daqueles que perderam para aqueles que vão ganhar, que serão vitoriosos pelo poder do teu nome e da tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Como lidar com as perdas? Esse é o desafio nosso nessa noite, pensarmos à luz das Escrituras, como lidar com as perdas da vida. Esse texto nos traz grandes lições que, como Davi, podemos eu e você também aprendê-las e aplicá-las à nossa vida e experimentar, como Davi experimentou, uma grande vitória. Quantos querem experimentar a vitória da parte de Deus? O conselho de Deus nos leva à vitória, plena vitória. Por isso o nosso coração se debruça na palavra de Deus, porque o que tem força, poder e autoridade é a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus essa noite, em nome de Jesus. Agora, antes de destacar com vocês 4 lições que nós podemos aprender, tem muitas outras tantas, mas eu queria destacar 4 lições hoje à noite, que eu e você podemos aprender e aplicar na vida, para superarmos os traumas e acidentes da vida, ligado às perdas que nós talvez estejamos lidando nos dias de hoje ainda. Mas antes de fazer essas 4, trazer para você essas quatro oportunidades ou lições, eu queria fazer 3 afirmações óbvias, e tão óbvias e importantes, que pode ajudar a gente nesse momento de reflexão agora. Primeira afirmação óbvia e importante. Todos nós convivemos com perdas, sejam de coisas, sejam de relacionamentos, sejam de oportunidades, sejam de pessoas. Todos nós estamos sujeitos às perdas da vida. Perda é democrática, alcança todo mundo. Todos nós estamos sujeitos a elas. Segunda afirmação óbvia e importante para a nossa reflexão agora. É impossível passarmos por essa vida sem experimentarmos perdas. A questão não é se, é quando. A questão não é se vamos enfrentar, é como vamos reagir ou agir frente às perdas. Uma outra afirmação: as perdas da vida podem ser grandes pedagógicos de Deus para mim e para você. As perdas da vida podem ser insumos pedagógicos para Deus trabalhar na minha e na tua vida e fazer de mim e de você pessoas melhores na terra. Quantos querem ser melhores? Não despreze as perdas da vida. Elas podem ser grandes pedagógicos para Deus trabalhar e corrigir a nossa vida e nos levar a conquistas maiores do que aquilo que perdemos. E uma última afirmação óbvia e importante é que há perdas que nós não temos controle sobre elas. Algumas perdas da nossa vida, nós não temos nenhum controle sobre elas, não temos ingerência. Ela chega a despeito do que fizermos ou deixarmos de fazer. Alguém pode morrer, a quem muito amamos, alguém pode morrer, adoecer, ir embora, sem que nós tenhamos controle sobre isso. Algumas perdas são assim. Mas eu ousaria dizer que a maioria das perdas da nossa vida são fruto das nossas inconsequências. Ou como bem lembrou o pastor Jorge semana passada, fruto das nossas más escolhas, da nossa pouca habilidade, da nossa truculência, da nossa inconveniência, da nossa imprudência, e a lista é grande. Falta de habilidade, falta de diálogo. Tem muita gente que perde oportunidade na vida e relacionamentos porque não sabe dialogar. Perdeu e é responsável pelo que perdeu. Davi não perdeu aquele menino por um acidente de percurso da vida do qual ele não tinha controle. Era ele quem deveria morrer, mas um menino morreu no lugar dele. Imagine a sensação de culpa. Há perdas na nossa vida, talvez seja a maioria, que nós perdemos por falta de administração positiva, de valorização. Muita gente só valoriza algo ou alguém depois que perde. E depois que perde,
algumas coisas são irrecuperáveis. Vão estar lá dentro de uma lógica contábil, dentro de uma linha chamada perdas. Perdas irrecuperáveis. E às vezes isso é fruto da nossa falta de habilidade, administração e particularmente de valorização. Então tem dois tipos de perda na nossa vida. Aquelas que não temos controle, ela acontece, e aquelas que temos controle. Não vou falar sobre aquelas que não temos controle. Está na soberania de Deus, no conhecimento e na graça do nosso Pai. Vou falar sobre aquelas que nós temos responsabilidade. Porque aqui o case que vimos de Davi é um case de um homem que tem total responsabilidade na perda que sofreu. Lidou com ela e foi vitorioso. Mas então, muita gente só dá valor depois que perde. Conhece gente assim? Pastor, sou eu mesmo. Que bom, essa radiografia é boa. Sou eu mesmo. Esse que o senhor acabou de falar não é alguém que eu estou lembrando. Sou eu mesmo. Porque Deus fala com gente presente. Se você acha que alguém deveria estar aqui para ouvir o que você ouviu, você está enganado ou enganada. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Agora, por que lidamos tão mal com as perdas das quais somos responsáveis? Eu pensei em algumas coisas, mas eu queria sintetizar em duas. Culpa e automaticamente, ou decorrente à culpa, falta de perdão próprio. Veja uma coisa, tem muita gente que não consegue sair do campo da perda, porque ele não admite que ele errou, ou quando admite que errou, ele não consegue se desvencilhar da culpa. Gente que está o tempo todo com a mente tomada de culpa, o tempo todo sendo bombardeado por culpa, a mente tomada de você fracassou, para você não há mais jeito, para você não há esperança, para você não há perdão, Deus se esqueceu de você, seu nome foi riscado do livro da vida, você fracassou, você perdeu, você está perdido, não há mais esperança para você. Tem muita gente sendo bombardeado por Satanás, porque quem trabalha na demanda da culpa é o diabo. A Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Quem trabalha com culpa é Satanás. Então você pode repreender essa voz da tua mente, você pode repreender a voz do seu coração dizendo, eu não aceito viver debaixo de culpa, porque eu fui perdoado por Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, como cantamos, e o Anderson enfatizou várias vezes aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar de todo o pecado, até daqueles pecados que cometemos a gente não quer se perdoar, até esse Deus perdoou. Perdoe-se, dê-se uma chance, comece de novo, comece melhor. Agora você tem um pouco mais de experiência. Não se permita viver debaixo de culpa e de condenação. Deus tem um futuro de esperança e de paz para você. E não dá para enxergar um futuro de paz e esperança com a mente tomada de culpa. Eu não acredito que eu perdi isso por minha irresponsabilidade. Por favor, vença essa etapa. Não dê essa brecha para o diabo. O diabo é mau. O apóstolo Pedro diz que ele anda ao derredor, buscando uma oportunidade a quem possa tragar. E boa parte da hipnose do diabo, se assim posso dizer, para trazer você para perto e devorar você, é dizer para você que você é culpado, condenado e para você já não tem mais jeito. Mas isso é mentira, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de novos caminhos, é um Deus de esperança, é um Deus de uma nova chance, é um Deus que faz novas todas as coisas. Perdoe-se. Resolva-se com a sua história. Você errou, verdade. A pisada na bola foi grande? Foi feio o que você fez? Talvez tenha sido mesmo, mas pare. Cesse essa voz do seu coração e da sua mente. Receba a graça de Deus e vive em paz para uma nova história que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Por que lidamos tão mal com as perdas que somos responsáveis? Porque a gente não aprendeu que a misericórdia de Deus triunfa sobre a justiça, sobre o juízo. A misericórdia de Deus é mais forte que a justiça dele. A justiça de Deus dura por um tempo, a ira de Deus, mas a misericórdia de Deus é para sempre. Livre-se da culpa e vive em paz. Agora as 4 lições que eu e você podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Primeiro, perdas não nos definem. Está na tela, qual é a primeira lição que nós podemos aprender? Perdas não nos definem. Há uma grande diferença entre perder e ser perdedor. Perder pode ser um episódio da tua vida, uma parte pequena da tua vida, mas perdedor é o que você é na vida.
E Deus do céu não vê nenhum de nós aqui como perdedores, como derrotados para sempre. Embora nós possamos ter na nossa vida algum acidente de percurso, e esse acidente de percurso gerou uma perda na nossa vida, nós não somos perdedores. Nós tivemos uma experiência de fracasso e perda, mas não somos perdedores. Satanás, vou dizer sobre ele de novo, é importante. A Bíblia diz, não ignorem as armadilhas de Satanás. Uma das grandes armadilhas de Satanás é lançar na nossa mente ideias distorcidas de quem nós somos e do que Deus pensa que nós somos. Por isso a importância de nós conhecermos a Bíblia. Por isso é importante nós conhecermos as Escrituras. Por isso a importância de nós meditarmos a palavra de Deus, ter tempo de comunhão com Ele. Porque quem define quem somos foi quem nos criou. E o Deus que nos criou não nos chama de perdedores, mas diz por meio do apóstolo Paulo sobre todas essas coisas: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o diabo trabalha como? Na oposição. Se Deus chama você de um vencedor, apesar de derrotas e fracassos, Ele vai dizer para você: você é um vencedor, Deus diz. O diabo vai dizer que você é um ou uma perdedora. Ele trabalha na mente. O campo de batalha espiritual na nossa vida é a nossa mente. Por isso nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Por isso nós precisamos pôr na nossa boca a palavra de Deus. Por isso nós precisamos falar entre nós a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos quem nós somos de verdade. Em Gênesis 1, depois de Deus criar tudo que se vê no universo, Ele cria a obra-prima, o homem e a mulher, eu e você, e diz: esta é minha imagem, esta é minha semelhança. Você consegue pensar em Deus como um perdedor? Consegue pensar em Deus então como um vencedor? Deus conhece derrota? Deus conhece fracasso? Mas o diabo conhece. Ele é um derrotado. Ele sim é um fracassado. E ele vai trabalhar para mexer na nossa identidade e dizer: você não só perdeu, você é um perdedor. Nunca mais vai dar alguma coisa certa na tua vida. E eu vim te dizer nessa noite, como Natan disse para Davi, isso não é verdade. Deus tem algo novo, bom e abençoado para você. Porque Deus do céu nos vê como vencedores e vencedoras para a glória dele mesmo. As perdas não nos definem. Deus não nos conhece pelos nossos fracassos. Deus não nos chama pelas nossas perdas. Deus nos chama pelo nosso nome, pela nossa filiação. Filho e filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Deus não te vê como um derrotado. Deus não te vê como uma derrotada. Se porventura você está vivendo e convivendo com a dor, a angústia, a aflição de uma perda, talvez muito grande na sua vida, saiba que essa perda não te define. Você é amado, você é amada de Deus na pessoa de Jesus. Creia nisso. Tome posse disso. Talvez Deus te trouxe aqui para exatamente dizer isso a você. Talvez Deus trouxe você aqui só para dizer: eu amo você e eu te vejo como um vitorioso, eu te vejo como uma vitoriosa, e eu vou criar caminhos para que você experimente muito sucesso, muita alegria e felicidade na sua vida. Você pode estar vivendo um momento de perda, mas Deus não te trata como um perdedor, como uma perdedora. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 11, 36. Segunda lição que eu e você podemos aprender com essa história de Davi, e podemos aplicar também na nossa vida. A primeira é que as perdas não nos definem. Se você está vivendo um momento de perda, saiba que esse não é o seu lugar. É só uma plataforma que a estação da tua vida parou. Mas Deus tem um destino certo e abençoado para você, e você vai chegar aonde Deus chamou para chegar, independente, apesar das perdas. Segunda lição que eu e você podemos aprender com Davi e aplicar na vida. Enquanto for possível, faça tudo o que você puder para evitar perdas. Perceberam que o menino não morreu de imediato? O profeta Natan disse: você será poupado. A misericórdia de Deus alcançou você, mas o menino morrerá. Na sequência ele adoeceu. Ele morreu no mesmo dia? Quantos dias demorou a doença mortal daquele menino? Quantos dias? 7. O que Davi fez nesses 7 dias? Ele jejuou, ele orou, ele ficou em casa, ele vestiu-se de pó, de cinza, mostrou para Deus todo o seu quebrantamento, se humilhou diante de Deus. Durante 7 dias esse homem não fez outra coisa senão chorar, orar e apelar para a misericórdia de Deus. Sabe o que você podemos aprender com Davi? Que tem algumas perdas que estão em curso na nossa vida.
Abra bem o seu coração, talvez seja aqui o cerne da mensagem. Talvez você está convivendo não com uma perda, de fato, mas talvez você esteja a caminho de algo que você sabe que daqui a pouco você vai perder, se Deus não intervir na coisa, ou você não fizer algo diferente. Talvez isso seja no aspecto da sua relação conjugal. Talvez isso diga a respeito aos seus filhos, aos seus pais, aos seus negócios, seus investimentos, seu ministério, sua saúde, um diagnóstico que você recebeu, um protocolo médico para você seguir, você não está seguindo. Talvez você ainda não esteja convivendo com uma perda, mas com a iminente perda de alguma coisa na sua vida. A pergunta é, o que eu e você vamos fazer se estivermos vivendo este momento? O que Davi fez? Davi fez tudo o que podia. O que é que Davi podia? Orar e jejuar. Por que ele não procurou um médico? Porque a sentença de morte, ele sabe que veio de alguém que cumpre o que fala. Ele sabia que não adiantava chamar o doutor Jorge Luiz Mantuan. Ele sabia que a única coisa que podia mudar aquele cenário era Deus mudar de ideia. Ele apelou para a misericórdia de Deus e tudo o que ele podia fazer, ele fez. Chorou, lamentou, orou e jejuou. Durante 7 dias ele fez isso. Pergunta a você, o que você está fazendo? O que está dentro da sua possibilidade de fazer para reverter esse quadro de uma iminente perda na tua vida? O que é possível para você fazer? Faça. Deus pode ter misericórdia. Mas pastor, não teve misericórdia do menino. Vamos ver daqui a pouco. Mas houve um episódio na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo de número 20, talvez Davi soubesse essa história, amigos, em que um homem chamado Ezequias, um rei, recebeu também um profeta, só que esse profeta agora, Isaías, que entrou no templo, no lugar onde o rei estava, e disse assim, Deus te mandou dizer, você vai ficar, essa doença que você está, vai matar você. Conserta as coisas que você consertar, arruma a tua casa, te prepara que você vai morrer. Isaías sai da presença do rei. A primeira providência daquele rei foi, virou-se para uma parede, chorou amargamente, apelou para a misericórdia de Deus. Isaías nem tinha saído do pátio do templo ainda. Deus disse para ele, volta lá, eu mudei de ideia, eu ouvi o choro, o lamento e tive misericórdia de Ezequias, diga para ele que eu vou curá-lo e vou dar para ele ainda mais 15 anos de vida. Talvez Davi sabia dessa história. Mesmo sabendo que Deus não volta atrás naquilo que diz, a misericórdia de Deus é uma coisa inexplicável e misteriosa, irmãos. Talvez você esteja vivendo num momento de vida dizendo assim, isso aqui já foi. Você já apelou para a misericórdia de Deus? Você já buscou a Deus? Vai esperar se consumar uma perda de fato na tua vida? Será mesmo que você não pode fazer nada? Será mesmo que Deus não pode usar de misericórdia com você, como usou com Ezequias e outros tantos ao longo da história bíblica e da história humana? Será que você não pode fazer alguma coisa? Será que você não pode pedir perdão para alguém? Será que você não pode voltar e reconhecer que você errou? Será que você não pode voltar e pedir uma segunda chance dizendo, eu falhei? Será que você não pode programar uma viagem, uma segunda lua de mel, e reatar o romance lindo com a sua esposa ou com o seu marido? Será que você não pode fazer uma viagem, uma saída que seja para uma praça pública, sentar com o seu filho, com a sua filha, trazê-lo para perto, abraçá-lo e dizer o quanto você o ama, que daqui por diante você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, quer estar mais atento? Será que você não pode fazer isso? Será que você não pode voltar para o teu patrão e dizer assim, o Senhor tinha razão, me perdoe a forma grosseira como tratei, o Senhor me deu uma chance nova, quero trabalhar, quero fazer o melhor aqui? Ou voltar para o seu empregado e dizer assim, escuta, fui severo demais com você? Será mesmo que não pode? O que você pode fazer para não consumar uma perda na tua vida? Tudo que você puder fazer, faça. Davi fez. Mesmo sem saber que no 7º dia o menino morreria, ele passou os 7 dias dizendo, Senhor, tem misericórdia do menino. Tem misericórdia do meu filho. Talvez, é um pensamento meu, não está na Bíblia. Talvez Davi disse, Senhor, eu quero trocar de lugar com ele. É muito típico de pai responsável. Quantos pais tem aqui, mães? A gente vê os filhos sofrendo, qual que é o nosso desejo? Tomar a dor dos filhos, lutar as batalhas deles, chorar os choros deles, e quem sabe até morrer as mortes deles. Talvez Davi estava dizendo, Senhor, troca de lugar, poupa esse menino, ele tem um futuro lindo, ele não é culpado de nada, eu sou o culpado, poupa o menino. Tudo que Davi podia fazer era jejuar, orar e apelar para a misericórdia de Deus, e ele o fez. Posso dizer uma coisa para você profética nessa noite? Faça o que você pode fazer. Se você está vivendo
um caminho em que você sabe que você vai perder alguma coisa muito importante na tua vida, recobre a consciência, busque a Deus, busque força em Deus, busque conselho de Deus, busque criatividade. O Espírito Santo vai te ajudar a você fazer alguma coisa que pode atingir a misericórdia de Deus e mudar esse cenário na minha e na tua vida. Faça alguma coisa. Enquanto a vida, como diz um poeta, há esperança. Esse é o segundo conselho, esse é a segunda lição que eu e você podemos aprender nesse texto aqui. Enquanto for possível, faça tudo para evitar a perda na tua vida. Terceira lição que eu e você podemos aprender com essa história de Davi e aplicar na nossa vida também e ter o mesmo resultado. Terceira lição: abandone a ideia de que você é dono ou dona de algo ou de alguém. Não carregue esse fardo pesado de se sentir o dono de alguma coisa. Nós não somos. O grande desejo humano é ter o controle sobre tudo e sobre todos. E nós temos, irmão. Se Deus parar o ar, esse ar que estamos respirando por alguns minutos, nós morremos todos numa hora só. Nós não temos controle sobre nada. Eu e você não temos controle se vamos acordar vivo amanhã. Não temos controle se os clientes vão bater na porta amanhã para comprar o produto. Se os clientes vão nos chamar para fazer um trabalho, se estaremos saudáveis amanhã. Abandone a ideia de que você é dono ou dona das coisas. É um peso muito grande. Tem muita gente pesada na vida, porque quer controlar tudo e todos. Você e eu não temos esse poder. É um fardo pesado. Isso compete ao Deus Todo-Poderoso. Assistiu aquele filme chamado Clique? Estrelado por Adam Sandler. Você lembra qual foi a crise dele no meio do filme? Ele achava que se ele tivesse o controle de adiantar o tempo ou voltar no tempo, ele seria o homem mais feliz da Terra. O que ele descobriu no final? Perdeu tudo com o controle na mão. No fim do filme é lindo que ele devolve o controle para quem de direito, para aquele personagem que simbolizava Deus. Ele diz assim: olha, eu não sei nem cuidar da minha vida, toque o controle. Eu só fiz besteira. Quantos são assim também? Nós não temos possibilidade de ter o controle da vida nas mãos. Essa ideia é arrogante, de que nós temos o controle, ou de que somos donos de alguma coisa. Nós não somos donos de absolutamente nada. Não temos o controle que imaginamos ter sobre ninguém, sobre nada. Eu gosto de fazer velório. Eu já fiz alguns. Não sei se você gosta, pastor Jorge, mas deve ter feito muitos. Eu gosto de fazer velório. Tenho prazer. Se você morrer, me chame. Eu gosto de verdade, gosto mesmo. Está aqui a minha esposa. Eu prefiro fazer velório do que casamento. Velório é uma coisa maravilhosa. Porque no velório a gente pensa sobre a vida. E particularmente sobre o fim da vida. Mas eu nunca fiz nenhum velório que tinha caminhão de mudança. Nunca. Nunca enterrou alguém naquele buraco e jogou tudo que ele conquistou lá dentro. Ele não escolheu nem a roupa que ele usou no velório dele. Male, male, ele pediu em vida para cremá-lo. Male, male. Mas ele não tem controle nem da roupa que ele vai usar. E aí você tem velórios que assim, deixa eu contar para vocês um caos aqui. Velórios que viram uma crise violenta, uma treta. Eu sou do final da Zona Leste, vocês entendem treta, né? Treta. O camarada passou a vida toda conquistando, dono de tudo, poderoso. Juntou um monte de coisa, de bens, de posses. O dia que ele morre, tá tudo aquela filharada, às vezes nem da mesma mãe é. Precisa ver o tamanho da treta. Não é a mesma mãe, tem vários filhos com várias mães. E os filhos estão lá quase derrubando o caixão para tomar posse daquilo que aquele homem achou que era dele. E sabe o que ele faz lá no velório? Fica quietinho. Não espelha, não fala nada. Algodãozinho no nariz, mãozinha colocada assim, tranquilo. O bicho pegando e o cara lá tranquilo. E ele foi o caçador daquela treta. Porque ele passou a vida toda acumulando coisa e ensinou para os filhos que a vida é acumular coisas, mas agora ele não vai levar coisa nenhuma para onde ele vai. Para lugar nenhum. Então, não ache que você é o dono de nada. Não ache, minha irmã, que você é dona de alguma coisa. É um fardo muito pesado. Olha o que disse, eu anotei aqui na NVT, o que disse Jó, um homem que sofreu no mesmo dia as mais terríveis notícias de perda da vida. Lembra de Jó? Olha o que ele disse no capítulo 1, verso 21. Saí nu do ventre da minha mãe. Entrei e vou ler de novo. Saí nu do ventre da minha mãe, e voltarei nu quando partir para onde eu for. O Senhor me deu tudo o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor.
Sabe por que Jó não caiu numa depressão profunda e não morreu na angústia, mesmo perdendo tanta coisa? Porque Jó sabia que ele não era dono de nada que ele tinha. Tudo que ele recebeu era de Deus. Ele só era um administrador dos bens de Deus. Pega, por exemplo, quem mora de aluguel sabe. Você tem um contrato de locação. Tem o locatário e o locador. O que o locatário tem em relação àquele bem? Ele tem a propriedade. Qual é o termo? Propriedade. O que o locatário tem em relação ao mesmo bem? A posse. Ele tem posse. Com todos os limites de regra do que você pode fazer, ele entra na casa e ele pode fazer tudo o que ele quiser naquela casa. Desde que ele concede quando devolver o imóvel, está tudo bem. Mas por um tempo ele tem a posse daquilo. Mas ele é o dono da casa? Não é. Não viva como se fosse o dono de nada. Nós só temos a posse temporariamente. O dono de tudo é o Senhor dos Exércitos. Foi Ele que nos deu. Ele é o dono e Ele só Ele carrega o fardo. Leve para Ele de ser o dono de tudo que há. Romanos 11:36 diz assim, apóstolo Paulo dizendo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, o louvor, para sempre. Amém. Não carregue o peso não. Pastor, o que eu faço então com as coisas que Deus tem me dado? Desfrute. Desfrute de tudo o que Deus tem te dado. O que Deus tem te dado? Desfrute. Mas saiba, não é seu, é dele. Mas desfrute. Cuide bem. Valorize. Leve o máximo que você puder, dentro da sua possibilidade, mas apenas desfrute. Não se sinta dono nem dona de nada, em nome de Jesus. Conto uma história para vocês. Certa vez disse que uma mulher entrou na igreja, e ela estava um pouco triste, abatida, pediu para que chamasse o pastor que ia pregar naquela noite, foi até ela, e ela disse assim, pastor, eu preciso que o senhor me ajude em oração. Ele disse, pois não, que posso ajudá-la? Ele disse, escuta, eu estava subindo aqui a rua, eu saquei meu dízimo, coloquei no envelope, estava trazendo hoje para entregar o meu dízimo ao Senhor, e no meio do caminho um assaltante, um menino, muito bonito, roubou aquele dízimo, tomou para ele e foi embora. Aí o pastor esbaforido pensou o seguinte, vamos orar para Deus mandar um raio sobre ele, né? Aquela coisa de pastor impetuoso, eu faria isso. Eu já imaginaria que a oração dela era, vamos orar para Deus matar esse cara. Ela disse, pastor, não, peraí. A minha preocupação não é comigo nem com o dinheiro. Aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro é de Deus. Aquele menino não me roubou. Aquele menino roubou a Deus. Pastor, imagina o perigo que ele está vivendo agora. Andando com dinheiro que é de Deus. Pastor, vamos orar por esse menino? Para que aquele dinheiro na mão dele não seja a desgraça da vida dele, mas seja um ponto de ignição para a salvação dele. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Eu não sou dona de nada. Ele não me roubou, está tudo bem. O problema dele é com Deus. Sabe que nós somos crentes, cristãos? A gente tem facilidade de dizer assim, tudo na minha vida é do Senhor. Mas sabe qual é o grande teste para saber quem é o dono daquilo que está na sua mão e na minha mão? Da nossa posse? É quando a gente perde. A forma como a gente reage às perdas diz quem de fato é o dono daquilo que se perdeu. É o grande teste. Quarta lição que eu e você podemos aprender e aplicar na vida. Quarta, se você perder alguma coisa, você não perdeu tudo. Já viu como nós somos brasileiros chorão? Nós somos um povo chorão, um povo trágico, um povo de superlativo. Tudo a gente aumenta, inclusive perdas na vida. Eu não vou conseguir nunca mais viver sem isso. Eu não me vejo mais sobrevivendo nessa terra sem ele ou sem ela. Que drama é esse? Sabe que Deus não trata nunca com gente que vive se vitimizando? Gente que vive de mimimi, sempre querendo convencer Deus de que ele é um coitadinho na terra. Síndrome de coitadez, se assim posso dizer. Gente, você vai conversar com ela, está sempre falando de derrotas e perdas. E sempre se colocando na posição de vítima. Mesmo quando ela é a protagonista principal daquela perda. E sempre exagerando. Perdi tudo! Não, você perdeu isso. Você não perdeu tudo. Há uma vida, há uma estrada. Com essa história de um homem que tinha muito prazer no trabalho que ele desenvolveu na vida, o primeiro trabalho. Trabalhou lá durante 20 anos, começou jovem, por 20 anos depois terminou ainda jovem. Ele foi mandado embora, ele não trabalhou nunca mais até hoje. Ele está, desde o dia que ele foi mandado embora, dentro de casa, vivendo de forma a se definhar, e toda pessoa que ele encontra, ele diz assim, eu perdi meu emprego no ano tal, assim, sempre contando. Ele está há quase 30 anos, preso lá naquela perda. Ele perdeu tudo? Não, mas ele perdeu alguma coisa. Então, o fato da gente ter perdido alguma coisa, não significa que perdemos tudo. Para de drama.
E eu não estou aqui sendo de nenhuma forma indelicado com o tamanho da perda da tua vida. Talvez tenha gente aqui hoje à noite que perdeu coisas, ou pessoas, ou circunstâncias, oportunidades muito grandes na vida, está sofrendo com isso. Que o Senhor console e fortaleça você. Que o Senhor te ajude no seu luto. Mas saiba, você pode ter perdido alguma coisa ou alguém, mas você e eu não perdemos tudo. A esperança. A pergunta é, o que fazer então? O que fazer diante das perdas? Vamos aprender com Davi? O verso de número 20 diz alguns verbos que eu queria ler com você aqui. Olha para a tua Bíblia aí. O verso de número 20 aí na tua Bíblia. Tem alguns verbos que a gente pode aprender com Davi, os significados deles. Vejam que coisa extraordinária. Deixa eu só te situar de novo aqui. Davi recebe a notícia que depois de 7 dias, todo o esforço dele foi insuficiente. Todo o esforço de Davi foi insuficiente para aquele menino, então, não morrer. Ele morreu, ele recebe a notícia. E vocês viram que os conselheiros ficaram pasmados, ficaram atônitos. Como é que ele se levanta e vai viver a vida como se nada tivesse acontecido? Mas não é que Davi não estava fazendo de conta que nada aconteceu, mas ele tomou uma atitude diante de uma perda terrível, em que todo o esforço dele empreendido não foi suficiente para reverter aquele quadro. Ele fez algumas coisas para continuar vivendo o resto da história da sua vida. Olha o que ele fez, no verso de número 20, a Bíblia diz que ele levantou-se do chão. O que significa isso? Significa que Deus está dizendo para mim e para você, saia da condição de vítima. Deus não trata com ninguém prostrado, com ninguém com argumento de derrotado, com ninguém que fica tentando convencer todo mundo, inclusive Deus, de que não há mais esperança para ele. A palavra de Deus por meio de Davi, e é profético para mim e para você, é: levante-se do chão, saia da condição de vítima. Segundo verbo, ele lavou-se, ele tomou um banho. O que significa isso? Ele pôs fim ao luto e à tristeza. Ele tirou todas as marcas de choro, de sofrimento do seu corpo. Ele tomou um banho, ele deixou escorrer da sua vida. Deixou escorrer da sua vida o luto e a tristeza. Levantou-se do chão, lavou-se, trocou de roupa. O que significa trocar de roupa? Significa, volte a fazer o que você parou de fazer. Durante uma semana, um rei parou tudo na sua vida, parou todo um reinado. Nada acontecia sem o decreto de um rei. Uma semana, um reinado todo parado. Mas depois da morte do filho, como é que ele lida com a perda? Ele troca de roupa. Levanta-se, lava-se, troca de roupa. Ou seja, ele volta a colocar roupa de rei e volta a reinar e governar, porque ele sabe que quem perdeu alguma coisa não perdeu tudo. Tem muita estrada pela frente. Quarto ato que ele toma, ele adora. Diz o texto que depois de levantar-se, lavar-se, trocar de roupa, ele entrou no santuário de Deus e o adorou. Depois de uma perda, depois de empreender muito esforço para não perder, mesmo depois de perder, ele é capaz de entrar num santuário e dizer assim para Deus: eu te adoro, e eu reconheço que apesar de toda a perda, da tristeza que eu estou sofrendo e do luto, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Outra coisa que ele fez no verso 20, ele comeu. O que significa comer? Ele preparou-se, fortaleceu o seu corpo para as novas oportunidades que Deus daria a ele. Se preparou. Deus tem coisa nova para mim. Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem uma manhã de Deus para você também. No verso 24, diz que ele foi até a sua esposa, agora não é mais a mulher de Urias, agora é a sua esposa, e ele foi consolar aquela mulher que também tinha perdido. Mais do que ele, porque quem gerou no seu ventre foi aquela mulher. Ninguém sofreu mais do que aquela mulher. É que o Davi está em cena aqui, mas aquela mulher sofreu também. O que ele fez? Levantou-se, lavou-se, trocou de roupa, adorou a Deus, comeu e voltou para consolar a sua mulher. Sabe o que significa? Que mesmo em meio às perdas e dores que você e eu estamos vivendo, nós podemos ser um agente de Deus para consolar outras pessoas que estão sofrendo perdas e luto. Deus pode usar a mim e a você, mesmo depois de uma perda terrível na nossa vida. Seja um agente de Deus e abençoe alguém. E por fim, ele deitou-se com aquela mulher. Ou seja, ele tomou iniciativa para viver uma nova experiência. E qual foi o resultado? Deus deu a ele um novo filho. Qualquer filho? O mais extraordinário filho. Depois de Jesus, o homem mais sábio, Salomão, um herdeiro do trono. Não sabemos qual seria o futuro daquele menino, mas sabemos de Salomão. O futuro de Salomão foi glorioso. Um homem sábio, um homem de Deus.
que até tempo na sua vida levou Deus a sério. Deus deu para ele mais do que ele havia perdido. Que eu e você podemos aprender, irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, aqui em casa, que o nosso Deus é um Deus de novas chances. Que os traumas das perdas da vida não nos definem. Que há um futuro glorioso para aqueles que são capazes de olhar para Jesus e dizer: quero continuar caminhando, me dá força, e eu quero ver uma nova experiência. Fique em pé, por favor.